Eu estou aqui com o livro dos Mártires, de John Foxe, e encontrei uma história muito interessante, um relato, porque John Foxe foi um historiador cristão que narrou na sua maior obra literária a história daquelas pessoas que morreram pela fé cristã. E eu estava lendo aqui, dando uma lida, umas pesquisas minhas particulares, e me deparei com a história de um personagem que é muito conhecido, principalmente aqui na nossa cultura brasileira, como São Jorge. Quem foi São Jorge? Olha o relato aqui de John Foxe sobre a história desse personagem. Evidentemente que existem várias narrativas divergentes, outras histórias, mas como eu sei que esse livro é um livro confiável academicamente, com ampla aprovação de historiadores conceituados, eu fico com a versão de Foxe sobre a história de São Jorge. Olha o que diz a história dele. Terminamos o nosso relato da 10ª e última perseguição geral com a morte de Jorge, um dos principais mártires da Inglaterra. Filho de pais cristãos, nasceu na Capadócia e, porque sempre dava prova de sua coragem, foi promovido a oficial do exército de Diocleciano, imperador romano. Durante a perseguição, ele abandonou sua incumbência, dirigiu-se à galhardia no Senado e manifestou abertamente sua condição de cristão, e aproveitou para protestar contra o paganismo e apontar o absurdo de se realizar culto aos ídolos. Tanta ousadia provocou a ira do Senado, e logo veio a ordem de tortura para Jorge, a qual, a mando do imperador, foi arrastado pelas ruas e decapitado no dia seguinte. A lenda do dragão associada a esse martírio é usualmente ilustrada com a representação de um jovem mártir que, montando num cavalo branco, transpassa o monstro com uma lança. Este dragão ardente simboliza o diabo, vencido pela firme fé de Jorge em Cristo, que permaneceu imutável apesar do tormento e da sua morte. Ou seja, aquela história do dragão, do cavalo, ele era um militar, alguém que professou a fé, não aceitou ser perseguidor do cristianismo, pelo contrário, era um cristão convicto, alguém que havia dado provas de sua fé contundente, de maneira muito firme, e ele morreu pela fé, foi martirizado. E ele realmente venceu o dragão, venceu o diabo, venceu as potestades por meio da fé. E a Escritura nos ensina que no fim, na ressurreição, aqueles que guardaram a palavra de Cristo e o seu testemunho venceram. E Jorge venceu como os demais santos. Nós, protestantes, não desacreditamos na história dos santos. Nós não prestamos culto aos santos. Não cremos em intercessão dos santos. Mas aqui está um exemplo de um grande homem de Deus que foi até as últimas consequências pela fé, combatendo a idolatria, combatendo aquele culto pagão que se prestavam aos ídolos, aos deuses pagãos e aqueles que, por meio de imagens, por meio de sacrifícios, eram cultuados pelos demais. Portanto, celebremos a vida deste homem e saibamos que a sua fé deve nos servir de exemplo a ser seguido.